Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos seguindo juntos com o que aconteceu de mais importante neste final de semana e ao longo dessa semana, desta segunda-feira. Olha só, a Corregedoria da Polícia Militar vai abrir inquérito para investigar a ação da PM contra bandidos neste fim de semana, no aglomerado da Serra, aqui na região sul de Belo Horizonte. Segundo os moradores, a operação policial não foi legítima e legal. 2 homens, entre eles um adolescente e um homem de 31 anos, foram mortos durante a ação e foram enterrados já neste domingo. Acompanhe aí a reportagem. Os corpos do técnico em enfermagem Renilson Veriano da Silva, de 39 anos, e do sobrinho dele, Jefferson Coelho da Silva, de 17, foram enterrados no Cemitério da Saudade, região leste de Belo Horizonte. O local ficou lotado de amigos e parentes que foram prestar as últimas homenagens. Faixas, cartazes representavam a indignação dos vizinhos. Tio e sobrinho foram mortos na madrugada de sábado durante uma operação policial no aglomerado da Serra, região sul da capital. Um PM foi atingido por um tiro, mas não corre risco de morrer. Segundo a polícia, Renilson e Jefferson estavam com bandidos e disfarçados de militares. Amigos e parentes não acreditam no envolvimento deles com qualquer tipo de ação criminosa. O pai de Jefferson e irmão de Renilson, que é cabo da Polícia Militar, lembra que as vítimas tinham vários planos para este ano e conta como era a vida dos dois. Menino alegre, tranquilo. Qualquer pessoa aqui que conheceu ele sabe disso. Renilson a mesma coisa, trabalha de enfermeiro. É do povo. É tanto que esse povo aí todo aí que tá aí, dá para perceber o tanto que os dois eram queridos. No aglomerado da Serra, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento nas principais ruas que dão acesso à Vila Marsola, onde ocorreu o crime. Na manhã do último sábado, um grupo de homens encapuzados teria parado um ônibus e obrigado os passageiros a descer do veículo. Depois, os homens atearam fogo no ônibus. Vai pegando combustível lá agora, vamos vazar. Não, tem como pegar mais nada aí não. Durante a tarde de sábado, outro ônibus na mesma região também foi incendiado. Ah, o bombeiro, quero ver o bombeiro, é bonito, velho. Pois é, que é isso. De acordo com a PM, o incêndio dos veículos pode ter sido motivado em protesto à morte do tio e sobrinho. 3 pessoas foram presas. Armas e fardas da polícia apreendidas foram apresentadas após a operação. As informações tratam que os policiais militares, do Batalhão Rotan, que realizam um patrulhamento cotidiano, no aglomerado, por volta das 2 da manhã, depararam com indivíduos armados, foram recebidos a tiros, e tiveram que revidar. Para os vizinhos, a versão é outra. Levantaram a ficha deles, nunca tiveram passagem por polícia, só um que teve problema de trânsito. Essas pessoas estão morrendo aí. A polícia afirma que foram encontradas fardas, junto com as 2 vítimas, enfim. O que se deve isso? Se encontrou fardas, deveria ter pego as pessoas que estavam com a farda. Porque os 2 que morreram não vão poder prestar esclarecimento. Como que a pessoa que morreu vai prestar esclarecimento? Nós pegamos farda. Então teria que ter pego alguém vivo, teria que ter feito apreensões, porque eles disseram que foi 15 pessoas. Será que de 15 pessoas morreu 2 e os outros 3 foram embora? Eu acho que tem que ser investigado. Eu acho que o governador Anastasia não vai se pautar a ponto de investigar a fundo esse fato, porque foram 2 pessoas que contribuíam com o imposto, que pagavam salário, não só meu, mas pagava salário também desses policiais, e a vida deles foram tiradas assim, como se fosse uma pessoa, como se fosse um animal no meio da rua. Gente, lamentável, né? Mas para trazer informações fresquinhas para você, telespectador, quem vai falar conosco agora está aqui já no estúdio. Vem cá, Eloy. Eloy Oliveira. Jacques Léo. Esteve lá na manhã de hoje, acompanha os fatos. Chegou agora há pouco, eu vi o Eloy sentado ali digitando o texto que vai mandar, inclusive essa matéria vai repercutir nacionalmente, né, Eloy? Você acompanhou. Como é que está a situação no momento lá? O clima ainda é tenso? Boa tarde. O clima é muito tenso. Boa tarde, Jacques. Boa tarde a todos. O clima é muito tenso lá no aglomerado da Serra, na Vila Marsola, mais especificamente, porque ali é um trecho ali, é uma parte apenas, né? Do aglomerado, né? E é uma parte, inclusive, que já tem o projeto Vila Viva, que é um projeto muito bacana, mas a população está revoltada com isso. Eu estive hoje na casa deles, conhecendo os familiares, conversando com os familiares e todos eles muito revoltados, porque um era estudante e todos os amigos de escola dele hoje nem teve aula na escola onde ele estudava, que fica no pé do morro, e o tio dele, no caso, que é técnico de enfermagem de um hospital particular aqui de Belo Horizonte, e segundo os familiares, eles estavam realmente voltando para casa. Um deles estava voltando do trabalho quando teria acontecido isso. Uma coisa que me chamou muita atenção é que um dos parentes reclamou, dizendo que a maneira com que eles foram baleados. Um dos parentes cita, inclusive, que um deles
só levou o tiro pelas costas, o que significa praticamente uma execução, né? O rapaz tomar um tiro pelas costas é praticamente uma execução. E o outro levou um tiro numa área embaixo, próximo à axila, o que demonstra que talvez ele estaria com as mãos já para o alto quando foi baleado. E isso é a versão dos familiares, que contesta essa versão de que eles estariam com um grupo de 20 policiais, de 20 traficantes. Parece que você conversou com as pessoas lá, os Conversei, familiares, né? os familiares estão... Tem a sonora aí, solta aí pra gente acompanhar o que os familiares disseram. Veio. Estão taxando meu filho e meu neto de bandido, e eles não são, entendeu? São trabalhadores. Meu neto era estudante e é uma pessoa, apesar de ter 17 anos, ele era como uma criança. E Renilson era uma pessoa, eu tenho colega de serviço minha que trabalhou com ele também, técnico de enfermagem. Tem uma colega que até falou lá assim, gente, o Renilson eu conheço, porque todo mundo ouvindo as reportagens, aí ela chorou muito, ela chorou pela morte dele, chorou de revolta por causa do que estava falando dele. Então ela ainda falou lá no meu serviço, gente, o Renilson eu conheço muito bem, tudo isso que estão falando é armação, porque se a Graça, a mãe dele, é uma água morna, ele é mais ainda. Então isso que estão falando não faz sentido. Foi uma crueldade que fizeram. A polícia sabe muito bem quem é bandido e quem não é. Sabe, matado foi de covardia. Inclusive essa história de que houve tiroteio é mentira, então? Não houve tiroteio, não houve tiroteio. Pode perguntar qualquer um aqui. Tinha um pagode ali, um som ali embaixo ali. Se tivesse tiroteio, havido tiroteio, alguém ia te ver. Ninguém ia ficar na multidão com tiroteio de polícia e bandido. São um bando de incompetentes, despreparados, inconsequentes, irresponsáveis, tá? Que acham que tem aquela... Nem falo farda não, porque isso aí ninguém tá respeitando mais não, ninguém tá confiando mais não. Eu falo que esse não fica com arma não, na mão, acha que é mais homem que os outros. Passa aqui de carro, às vezes eu fico aqui, ó, a gente tá aqui fora, aqui, vizinho aqui fora, aqui, desce carro de polícia aqui, e o pessoal apontando fuzil pra cara da gente. O morro tava tranquilo até antes de acontecer isso. Não tinha... Tá falando que fez operação nada. Estava aí para cumprir serviço, porque é obrigado a vir. Mas o morro tava tranquilo. As favelas aqui não estavam... As vilas aqui não estavam com briga nenhuma, área nenhuma não estava com briga nenhuma com outra. E a família tá toda revoltada. Pois é, né? e foi só eles aparecer... Foi só quando a polícia aparece, acaba tudo, acaba a paz, tudo. Tá? Eles que deviam proteger? Eles deviam proteger. Por isso, a polícia aqui não é bem-vinda, porque aqui, ó, eu falo a Serra aqui como qualquer favela do Brasil. Existem pessoas que trabalham, 90% das pessoas trabalham, sabe? 90% das pessoas trabalham. Do mesmo jeito que eles estão trabalhando, as pessoas também estão. Entendeu? Chega dentro da casa dos outros, bate na cara dos outros, tá? A menina mesmo que acompanhou a minha mãe o dia inteiro no velório aqui, ó, quase quebram a costela dela com soco, com coronhada, tá? Chega, bate na... Nessa mesma família, tinha uma nenenzinha lá, jogaram a menina pra cima, a mãe falou, a minha menina faz isso aí pra mim, não vale nada. É assim que eles estão fazendo. Eloy, é lamentável, né? Porque a gente vê pelo depoimento das famílias, um depoimento bastante ao que tudo indica, a considerar esses depoimentos, não dá para a gente fazer um juízo de valor, até porque isso não nos compete. Na verdade, você esteve lá, eu não posso falar porque eu não estive no local, mas o sentimento da comunidade, de um modo geral, é para que a polícia desocupe o aglomerado, a polícia que deveria estar ali. Aliás, nesse momento deve estar acontecendo uma manifestação lá agora, porque os moradores estão muito revoltados e pedem, com faixas, com cartazes, camisetas, pedindo que a polícia saia. Porque, segundo eles, a polícia, quando entra lá, isso segundo os moradores, e essa é uma impressão de quem esteve lá, quem conversou hoje, eu passei a manhã inteira lá conversando com moradores, é que quando a polícia entra lá, entra dessa maneira, sem a identificação, com toucas ninja e, às vezes, cometendo algumas barbáries que, segundo os moradores, acontecem no interior ali dos becos ali, desse conglomerado de favelas que é o aglomerado da Serra ali. Então, a revolta deles é muito grande. Inclusive, eles pedem, toda vez que a gente passava, conversava com o morador que topava falar, ele falava, olha, pede para a polícia não ficar
por perto, porque a gente está revoltado demais. É bom lembrar que o Renilson, ele é filho de militar, de um policial militar. Então a revolta dos familiares é ainda maior, de saber que teoricamente, segundo os familiares, esse rapaz, que era técnico de enfermagem, tinha emprego fixo, ele foi baleado por vamos dizer, companheiro de farda do pai, isso segundo a versão da polícia. Isso, como você bem disse, cabe à corregedoria apurar, investigar os fatos. Investigar os fatos. Aí hoje, inclusive, encontrei com o doutor Júlio, que é da Delegacia da Divisão de Homicídios, que estava lá, inclusive, apurando informações lá na região onde esses dois rapazes foram mortos. Agora há pouco eu vi, inclusive, uma imagem que me chamou a atenção, Eloy, dos moradores reunidos lá num trecho lá do aglomerado, dizendo ir fora em relação à Polícia Militar. O que nos causa tristeza, né? Porque a Polícia Militar, via de regra, é exatamente o órgão que serve para proteger, garantir segurança às pessoas. Doutor Bruno, boa tarde, bem-vindo ao programa, tudo bem? Deixa eu cumprimentar o senhor, pegar na sua mão. Fica aí, Eloy, fica aí, não vai embora não. Tudo tranquilo. Doutor, como é que o senhor vê essa incursão aí da polícia, essa ação da Polícia Militar, essa história, 2 pessoas mortas, quer dizer, ônibus queimado, que a gente está vendo as imagens aí, uma situação lamentável, né? É complicada, agora eu prefiro ter um olhar um pouco mais crítico, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente esperar vamos dizer assim, esse acompanhamento aí da corregedoria, porque essa história de radicalizar também do outro lado e dizer a polícia não deve entrar aqui, eu acho que isso aí também me cheira outras coisas, sinceramente. Não estou, quem sou eu, acho que ainda mais num momento de tristeza desse, né? Não estou eu aqui querendo colocar a culpa em ninguém, colocar nada, mas eu acho o seguinte, polícia é polícia. Existem os defeitos, os problemas, claro, mas a gente tem visto aí, inclusive até no próprio Rio de Janeiro, que independente dos problemas que depois surgem, dizendo sobre questões relacionadas à milícia, isso e aquilo, mas a polícia, ela está no local, o local está sempre muito mais bem amparado. Então, eu prefiro ser conservador e eu acredito que a gente tem que aguardar realmente até um pronunciamento da própria polícia sobre isso, né, que eu tenho certeza que eles devem fazer um pronunciamento aí sobre essa questão também, e para a gente poder fechar a nossa opinião, né? Eu fico um pouco de cautela, porque fico assustado, né, até com essas declarações. Né? É verdade, é sempre bom ter muita prudência, né, Eloy? É verdade. Inclusive, hoje à tarde, a Secretaria de Defesa Social vai se manifestar em relação a isso. Deixa eu aproveitar o ensejo disso que você está falando. Olha só, para você, telespectador, no nosso estúdio nós receberíamos aqui a presença do Tenente Coronel Alberto Luiz. Ele é chefe de comunicação social da Polícia Militar. Ele primeiro, inicialmente, nos garantiu que viria aqui no programa para conversar, para dar, inclusive, esclarecimentos. E aí, dentro desse esclarecimento, ficou o seguinte, a gente ficou aguardando a chegada dele, só que há alguns minutinhos, parece que ele entrou em contato com a redação, dizendo que falaria por telefone. Aí recebemos essa notícia de que ele falaria por telefone, conversaria com a nossa equipe aqui para dar esclarecimentos, porque, afinal de contas, nós somos um veículo de comunicação e a sociedade quer entender o que está acontecendo. Né? E aí recebemos agora há pouco uma outra informação, Eloy. Olha a informação que recebemos, de que ele não vai se posicionar nem via telefone, não vai se posicionar, não vai estar aqui presente naturalmente, nem mesmo via telefone, e que os contatos serão feitos, o tenente não vai se pronunciar. Quem vai se pronunciar à tarde, a palavra oficial será dada numa coletiva que acontece daqui a pouquinho pelo secretário de Defesa Social, ele que vai se pronunciar para então, à tarde, a gente saber o que de fato aconteceu e quais serão os próximos passos dessa história, né?